bem, pessoal. Nessa aula, o propósito dessa aula é mostrar para vocês como funciona uma aplicação desktop. É uma aplicação web. Uma aplicação desktop, o que a gente tem normalmente? Nós temos essa aplicação, então aqui nós temos a máquina, né? Nós temos a nossa máquina. E aqui é instalado então um exe, que é o executável desse programa que foi desenvolvido. Então por isso nós dizemos que ele é uma aplicação desktop. Ele tem um sistema operacional, ele vai rodar em cima do sistema operacional, né? Então aqui nós temos aqui o SO da máquina, né? Sistema operacional, seja o Windows, ou seja Linux, ou seja qualquer coisa. E aí nós temos então a distribuição que representa a nossa aplicação, né? No ambiente web não é assim que as coisas funcionam, né? Então vamos tirar isso daqui, que não é o tema da nossa aula. Numa aplicação web, o que acontece? Você vai acessar a tua aplicação através de um navegador, né? Você precisa de um navegador, seja ele um Chrome, né? o Firefox, o Edge, enfim, tem uma infinidade aí de navegadores, né? Você precisa desses navegadores. Normalmente o que acontece? Existe uma relação muito grande do programa com a linguagem HTML. Então, o navegador, né, normalmente o que ele faz? Ele processa o servidor, ele envia uma requisição, né, via navegador e recebe informações, o servidor devolve HTML. Normalmente utilizamos HTML, o navegador consegue interpretar JavaScript, né? Consegue interpretar o CSS, né? E aí aí é utilizado alguns frameworks que no fim das contas viram HTML e JavaScript depois de transpilado o código, né? O que o navegador interpreta geralmente é HTML e JavaScript. Mas o que acontece? Aonde fica então a aplicação? Bom, a aplicação ela fica num local que a gente chama de servidor web. Então aqui dentro desse servidor web no servidor web fica armazenado as aplicações. E exemplo de servidores, nós temos o Apache, né? Apache Tomcat. Tem o Glassfish, que é um exemplo de também que a gente usa aqui quando usar o NetBeans. Tem o Wildfly, e tem uma infinidade aí de outros servidores, né? Então o que acontece? Você tem a tua máquina, imagina que a tua máquina, que é a máquina do cliente, e ela tem um navegador. Esse navegador, ele manda uma requisição para o servidor web, né? E o servidor web, em contrapartida, né, devolve uma resposta, né? Então, acontece nos dois caminhos, né? Das duas formas, né? Então, aqui é caminho bilateral. Ele manda uma requisição HTTP, então é enviado aqui uma requisição HTTP. Uma requisição, quem envia? O cliente, né? No caso o navegador. Uma requisição HTTP e recebe uma resposta, né? Um response HTTP, né? Então quando a gente acessa o navegador, vamos pegar o exemplo aqui. Aqui pelo navegador a gente vai lá e digita www.google.com, certo? O que acontece aqui? Aqui o navegador dispara uma requisição HTTP para o servidor web. O servidor web ele vai procurar os arquivos referentes a esse domínio e vai devolver a resposta HTTP, né? Então ele vai estar devolvendo essa página que está sendo solicitada. Quando a gente digita aqui Google e vai lá e tenta acessar o Gmail, por exemplo, através do Google, tem uma outra página que vai ser carregada do servidor web, né?
Então, existe uma distribuição remota da aplicação, né? Um acesso remoto, né? Porque esse mundo aqui, ó, esse caminho aqui da requisição HTTP, você vai utilizar então os recursos de rede, todos os recursos de rede, né? Todos os recursos de rede. E você está então, né, acessando a internet. Aonde fica esse teu servidor? Bom, esse teu servidor aqui, ele está na internet, está em algum lugar remoto, né? E nós chamamos então esse cara que tem que está aqui aonde está essa máquina, né? Nós chamamos ele de provedor de hospedagem, né? Então aqui esse provedor de hospedagem é que vai cuidar, né, desses arquivos que estão aqui no teu servidor. Tranquilo, pessoal? Então veja bem, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu vir aqui, nós estamos aqui nesse momento sem internet, né? Mas olha só, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Digitei então o Google, ó, tá sem internet. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, infelizmente eu estou sem internet, né? Mas quando você digita então o endereço aqui na barra de endereço do teu navegador, você dispara, né? Então, quando você digita o endereço aqui na tua máquina, teu navegador, né? Que é na tua máquina local, né? E você dispara então essa solicitação lá para o teu servidor web. Então ele precisa acessar a internet. Até que essa falha de internet bem providencial, né? Vocês perceberam que eu não vou acessar o arquivo da minha máquina local, mas o arquivo que está remoto. Como é que a gente constrói então em ambiente de desenvolvimento isso aqui? Aqui no NetBeans, né? Aqui no NetBeans, se a gente olhar aqui em serviços, olha só, ele tem aqui alguns servers. Nesse caso aqui, ó, ele tem dois: o Apache Tomcat e o Glassfish, né? Se vocês olharem, ó, o Apache ele está rodando. É porque eu criei uma aplicação aqui, né? Eu criei uma aplicação, já vou mostrar para vocês como cria. Então essa aplicação aqui, ela, se a gente olhar aqui dentro, olha o que a gente tem implantado aqui dentro. Nós temos aqui alguns softwares, alguns sites, né, que estão implantados dentro desse Apache Tomcat. Então se eu crio uma nova aplicação, eu vou estar implantando, né, essa minha aplicação, esse meu site aqui dentro do Apache Tomcat. Eu posso ter vários sites, né, implantados. O que muda é que cada um vai ter um caminho diferente, né? Assim como lá no provedor, né? O provedor tem um Apache rodando e tem vários sites e vários clientes no qual ele cobra pelo serviço de hospedagem, né? Então vamos criar aqui um exemplo bem simples, né? Eu vou vir aqui, File, New. Veja que agora eu vou estar escolhendo eu vou usar o Ant, né, como deploy, e vou escolher aqui então agora o Java Web, né? Então o Java Web, vou escolher o Web Application e vou dar um Next. Primeira coisa que ele pede é o nome da minha aplicação, né? E eu vou colocar aqui que nome que eu posso colocar aqui? Vamos colocar aqui vídeo estrutura web, né? Web. Bom, aqui o caminho físico, onde é que vai ficar os meus arquivos, isso é normal, né? Então next. Agora aqui ele pergunta o seguinte: server and configuration, qual você vai utilizar? O servidor Apache, o Glassfish, ou eu ainda poderia estar adicionando outros, né? Desde que eu tenha instalado, evidentemente, né? Aqui tem mais um Payara, mas eu vou deixar rodando no Tomcat. Qual versão do Java? Vamos deixar aqui na versão 7. E esse caminho de contexto, tá vendo? Vídeo estrutura web, esse é o nome do domínio que eu vou estar utilizando, então, aqui no navegador para acessar ele. Dentro aqui dessa máquina local, evidentemente lá no provedor de hospedagem tem que configurar um pouco diferente, né?
Mas vamos continuar aqui, vamos deixar esse vídeo de estrutura web, vamos dar um next. Ele disse eu vou estar utilizando alguns frameworks. Por enquanto não, a ideia é só mostrar a estrutura, então não vou estar utilizando nenhum framework. Vamos dar um finish. Pronto, pessoal, tá aqui, né? A minha videoaula de estrutura web. Eu vou fechar esse anterior aqui, né? Aliás, vou até deletar ele. Não preciso. Deletei esse projeto. E vamos dar uma olhada então aqui, pessoal, ó, na estrutura que ele cria. Deixa eu fechar esse outro projeto desktop que eu tinha aqui também. Se eu não vou excluir. Olha aqui como é que ele criou o sistema. Ele já ficou diferente, ó. Source pages, né? Aqui eu posso estar trabalhando com código Java, porque eu posso estar vinculando, por exemplo, JSP, JSF ou Java Beans, qualquer tecnologia do Java, né? Aqui as libraries que eu posso estar utilizando no Java, né? Veja que ele usa já o JDK, caso eu vou usar o JSP, né? O Apache Tomcat, que é o nosso servidor que a gente já vinculou ao nosso projeto. E aqui ele tem as configurações, né? Essas configurações aqui por enquanto não tem muita coisa, só tem aqui o path, né? Que seria o context da minha aplicação. Esse manifest aqui por enquanto ele só está mostrando a versão. Isso aqui depois nós vamos estudar mais a fundo essas configurações. E aí o que é importante aqui, ó, veja que essa parte de sources, isso aqui diz respeito ao back-end, né? Porque eu posso ter na mesma aplicação back-end e front-end. Aqui no Source Packages eu vou estar então colocando o meu back-end. E aqui no Web Pages eu tenho então o meu front-end. Então nós temos aqui o MetaInf, o WebInf, né? Que também, ó, ele tem o MetaInf no arquivo de configuração, né? O WebInf não tem nada, mas essas pastas aqui são muito importantes. E ele criou por padrão uma página index.html, né? Se a gente olhar essa página index.html, esse aqui é o início do nosso programa. E aqui então nós temos HTML puro, né? Por exemplo, aqui é tudo HTML. Ó, um documento uma tag HTML inicia a página, finaliza a página. O head, então tudo que é informação relacionada a bibliotecas que você vai estar utilizando, questão de configuração, né, é colocado aqui dentro dessa tag head. E aí o body, que seria então o conteúdo do nosso site, né? Qual que é a função desse index aqui numa página HTML? Esse index, ele é o entry point da nossa aplicação. Para quem conhece então o Java Backend, você sabe que lá o Java ele tem um método, tem que ter uma classe, toda aplicação Java tem que ter uma classe que tenha o método main, né? Então o método main nós dizemos que ele é o entry point da aplicação, lá no backend, né? Aqui, uma aplicação web é esse index. Olha só, se eu rodar essa aplicação, eu vou escolher em qual browser eu quero mostrar. Eu quero mostrar aqui no Chrome, então, né? E eu rodar a minha aplicação, olha o que vai acontecer. Tá rodando, veja que ele tá... Olha, ele fez o deploy e aqui está a minha aplicação, tá vendo? Ó, estrutura web. E aí ele mostrou aqui um todo write content. Esse arquivo aqui, ele é o arquivo index.html. Eu não preciso informar ele aqui na barra de navegação. Vamos fazer uma pequena alteração no HTML. Aqui no title, nós vamos colocar aqui, por exemplo, aulas Java Web. E aqui no div, nós vamos colocar que é o seguinte: entendendo a estrutura de uma aplicação web. Pronto. Vamos salvar isso aqui. Eu já estou com hot deploy aqui no meu NetBeans. Isso significa o que? Que agora eu só preciso vir aqui e só dar um atualizar. E olha só o que ele fez. Ó. O que eu coloquei lá no title, ó, aula Java Web. Aulas Java Web, né? E aqui o que eu coloquei lá dentro da div, entendendo a estrutura de uma aplicação web.
Então, olha só, se a gente clicar aqui com o botão direito, exibir código-fonte da página, é isso aqui que o nosso navegador interpretou, né? É isso aqui que ele interpretou. Então, ele mandou a requisição para o servidor devolveu esse HTML. Ok? Então, olha só, voltando aqui, ó, veja, é a minha página index.html. Eu vou criar uma outra página aqui, ó, new, olha só, vamos criar uma JSP, uma página JSP. Poderia ser até um arquivo HTML, mas já vamos criar uma página JSP. Vamos deixar aqui como cadastro, né, cadastro. Dá um finish, ele vai colocar então o cadastro aqui na página padrão. Aí a gente vê que uma página JSP, ela é uma página HTML. Com a diferença de que ela tem aqui os scripts do JSP, né? Então veja, ela tem um título, ó, JSP Page, e ela tem um Hello World, né? Então olha só, se eu vir agora aqui na minha aplicação e quiser rodar esse cadastro.jsp, eu tenho que vir aqui e digitar aqui na barra de endereço, ó, dentro de vídeo estrutura web, a minha página principal é o index.html, eu não precisei chamar ele, né? Mas se eu quiser chamar as outras pastas, ó, cadastro.jsp, enter, tá aqui, ó, chamou o nosso Hello World, né? Ah, beleza, mas eu quero chamar agora o index.html, como é que eu faço? Eu só apago isso aqui, dou um enter, ou eu digito index.html. Veja, voltei para lá. Se eu voltar, né, vamos voltar novamente, fazer o processo de ir lá no cadastro, né, cadastro.jsp, beleza? E eu só apagar isso aqui, ó, veja, foi para o cadastro, né? Só dá um enter, ó, vem para o index.html, porque ele é o entry point, então ele, independente de você informar ele, quando você mandar rodar a tua aplicação, né, o nome da tua aplicação é esse aqui, né, vídeo estrutura web, porque veja que outra informação anterior, o localhost é a máquina onde está rodando o servidor Apache, né, nesse caso aqui é a máquina onde está rodando aqui o Apache, e o 8081 então é a página aqui do Apache. Se eu clicar aqui no botão direito e ver Properties, ó, nós vamos ver que a porta que ele está rodando aqui é a porta 8081, né? Se a gente olhar aqui no ClassFish, ó, o ClassFish ele está rodando na porta 8080. Então se eu levantar os dois não vai funcionar, né? Vai ter conflito de porta. E se a gente olhar aqui dentro do Web Application, está vendo aqui, ó, o vídeo estrutura web, ele está implantado. Quer dizer que agora, se eu desligar o NetBeans e deixar rodando esse Apache, isso aqui ele já vai estar funcionando. Então, o que a gente faz, né? Isso aqui a gente chama de deploy. A gente desenvolve, então a gente desenvolve o nosso site aqui na nossa máquina de produção, né? Na nossa máquina de desenvolvimento, e a gente transfere os arquivos lá para o servidor web. E aí os clientes, através do nome de domínio, né? Do nosso domínio, ele vai estar fazendo o acesso a esse servidor. Quando a gente contrata, quando a gente quer hospedar um site, a gente precisa registrar o que é chamado de domínio. Nós temos que registrar esse domínio, né? Isso a gente depois vai estudar bastante. Mas nós temos vários domínios. Nós temos, por exemplo, domínio.com, né? Assinatura.com, .edu, .gov, né? Isso aqui vocês vão procurar se vocês procurarem uma instituição chamada IANA, né? É um instituto que cuida desses registros. Para que serve esse domínio? Vamos supor que o nome do teu site vai ser lá, vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, botar o nome aqui. Eu quero que o meu site seja reconhecido como blá.com. Então o que acontece? Eu vou passar esse domínio para o provedor web, né? Esse registro aqui ele tem que ser pago, é registrado, ele é como se fosse um nome, né? Na verdade ele é um nome.
E o que acontece? O provedor ele vai pegar esse teu domínio e vai associar os teus arquivos, né? Então toda vez que você quiser, e aí esses arquivos está acessado aqui, está também vinculado ao endereço IP aqui do servidor, né? Então existe um carinha chamado DNS, que é Domain Name Service, que ele faz o seguinte, ele traduz IP para esse nome domínio, né? Ou o inverso também, né? Você digita no navegador o nome do domínio e ele envia para o servidor, e aí esse DNS vai pegar esse nome e vai mapear para o endereço IP. Aí ele consegue chegar aqui no servidor que está hospedando a tua aplicação, né? O que acontece? Quando você digita o blá-blá-blá.com, você não precisa digitar ali /index.html, né? Porque esse é o endpoint padrão da tua aplicação. Agora, olha o que acontece na minha aplicação. Nós vimos aqui, ó, que ela está funcionando, né? Então, vamos fazer mais um teste aqui para ver se realmente está funcionando. Agora, olha o que acontece se eu vir aqui e excluir. Vamos ir aqui no nosso projeto, né? E vamos excluir o index. Delete. Excluir. Olha o que aconteceu com a nossa aplicação. Salvamos, vamos ir aqui. Olha só. HTTP status 404 não encontrado. Ou seja, não tem o index. Sem o index ele não vai funcionar. Muito bem, pessoal. Então o propósito desse vídeo era justamente mostrar para vocês como funciona a estrutura de uma aplicação web.